Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Mais um dia, glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que nós temos na Tua Palavra. Que o Teu nome seja santificado em todo o tempo, em todo o lugar. E venha a nós o Teu reino, sendo assim feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu, Pai. Obrigado. O pão nosso de cada dia Tu dás-nos hoje e por isso nós somos gratos, Senhor. Não só por isso, mas por todas as coisas que Tu fizeste, fazes e assim farás. E isto eu falo na nossa ótica, na nossa maneira de ver. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, Senhor. Mas antes disso, em vez disso, livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, Josué 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedras e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeat Aralot, que significa colina dos prepúcios. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. Ou seja, quando saíram do Egito, os homens com mais de 20 anos, eles morreram todos, exceto Josué e Caleb, ok? Então, todos os homens que saíram do Egito com mais de 20 anos morreram, ok? É isso aqui nós temos que entender. Esta geração que está a conquistar é a geração com 20 anos abaixo e também a geração que nasceu no próprio deserto, ok? É disto aqui que nós estamos a ver. Reparem que os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que tivessem morrido todos aqueles homens que estavam aptos para ir para a guerra, exceto Josué e Caleb, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal, que é semelhante ao termo hebraico traduzido por lancei fora. Enquanto estavam acampados em Gilgal, este semelhante aqui é o som, ok? Gilgal, lancei fora, em hebraico. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Mês de Abib, certo? Não diz aqui, mas é em março, abril, maio, por aí. Fim de março, abril ou início de maio. No dia seguinte começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Vejam a providência de Deus. Daquele momento em diante os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo?
O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tira as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Ou seja, era um anjo. Aqui, ok? Um anjo de guerra, vou dizer assim, do Senhor. Os portões de Jericó estavam muito... Há pessoas que podem dizer assim, era Jesus e tudo mais. A Bíblia não está a dizer isso. Está a dizer que era um anjo vindo da parte do Senhor. Anjo, no sentido... Nós sabemos que o que significa anjo é mensageiro. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá um muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela. Deixa eu saber aqui uma coisa. Estavam bem fechados. Ok, o Senhor disse isto aqui. Então, Josué, filho de Nun, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para ir à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Armados aqui com esta trombeta de chifre. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Não, afinal não, estes homens armados eram mesmo armados para a guerra. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando os seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo o que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava,
e a tomou. Com suas espadas destruíram completamente tudo o que havia dentro dela. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espiado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. Ou seja, até o momento em que esta pessoa escreveu este livro, esta parte deste livro, Josué, que eu creio que tenha sido Josué, né? Então, ela vivia no meio do povo de Israel. Naquela ocasião, e a sua memória é viva até hoje, né? Tanto aqui no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição, que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa do seu filho mais velho, lançará o alicerce. À custa do seu filho mais novo, colocará seus portões. Assim o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra. Espionem? Eu aprendi espiem, não sei se... Espiem sem X, ok? Subam e espionem a terra. Eu vou colocar aqui para ver se isto existe mesmo. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacar Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não cansa todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até às pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Amados, vejam isto. O povo já achava assim, não é preciso mandar tantos. Ai, são pouquinhos, são pequeninos. São poucos. Entretanto, os de Ai ganharam esta primeira batalha. Mas nós vamos ver porquê. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Olha para isto. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso eles perderam uma batalha contra poucos homens. Porque o Senhor não era com eles. E por isso eles ganharam aquela primeira batalha. Porque o Senhor era com eles. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levantem-se. Ordena ao povo que se purifique a fim de preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz:
ó Israel. Há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. De qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com os seus clãs e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou, que foi separado para a destruição, será queimado com tudo o que lhe pertence, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Estou desejoso que chegue aqui a narrativa de amanhã. Lucas 15, 1 a 32. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros. Ou seja, é um peso e ele está alegre, né, por ter encontrado. E a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Amados, vamos esclarecer aqui uma coisa de uma vez por todas, pelo menos nesta live aqui. Aquela musiquinha, antes de eu falar, impressionante, ousado amor. Essa música tem uma letra interessante. É uma letra que não é boa, ok? Mas ela tem uma letra interessante. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, pelo menos numa das versões é assim. Ou que deixa as 99 só para me encontrar. Na igreja lá em Portugal, eles cantavam. Algumas pessoas não estavam de acordo com essa música. Eu, por exemplo, não estava. Mas a maioria quis cantar, então cantaram. Ou impressionante e ousado, meu Deus. Ou que deixa as 99. Não me lembro agora como é que era, mas era um pouco melhor. Mas, amados, nós temos que ver aqui duas coisas. Em primeiro lugar, ok, deixa as 99 para ir buscar aquela. Estas 99, se nós virmos isto, amados, reparem, da mesma forma há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Isto é ironia. Isto é ironia. Não há ninguém justo sem ser Cristo. Isto é ironia. Jesus está aqui a dizer assim, povo de Israel, vocês podem ser muitos, mas para Deus é mais importante um destes pecadores aqui, todos eles são pecadores, todos nós somos pecadores, mas Jesus está a dizer assim, é mais importante um destes cobradores de impostos, pecadores, o que vocês quiserem chamar, um deles, do que vocês todos, fariseus, mestres da lei, todos que não necessitam de arrependimento porque são muito justos. Amados, este é o verdadeiro significado desta parte aqui da parábola. Ok. Lembra-se daquela em que Jesus diz assim, quem é que precisa do médico? Só aqueles que estão doentes. Então o médico não é para os sãos. Quem é que não precisa de um médico? Quem é que não precisa de Jesus? Todos precisam. Mas Jesus disse isso porquê? De maneira irónica. Vocês que se acham justos, sãos, então não precisam de mim. Então aquela música, impressionante, ou que deixa as 99 só para me encontrar, duas coisas aqui. Então, o contexto está completamente errado. Ok? O contexto não tem a ver com isso. Tem a ver com Jesus, ele vai buscar quem se arrepende sim.
porque é o Espírito Santo que leva essa pessoa a se arrepender. Leva essa pessoa a se arrepender. Então sim, ele vai buscar. Mas quando nós cantamos isto fora do contexto, ou seja, quando no nosso falar e no nosso cantar não está aqui a ironia que Jesus deu de aqueles, por exemplo, vou dizer assim, aqueles que se acham justos são como 99 ovelhas que acham que não necessitam de arrependimento. Entende? É isto, é esta ideia aqui. Reparem, Jesus no início ele está aqui a falar que ele está com as ovelhas, ou seja, ele estava no meio dos fariseus. É isto aqui que quer dizer, amados. Ok, mas vamos ver a segunda parte aqui. Ou que deixa as 99 só para me encontrar. Ok, tudo bem. Então quer dizer que eu estava fora, né? E me arrependi. Ok, agora então eu sou considerado justo. Vamos ver por esse ponto aí. Até porque cantamos isso todos os dias? Ou eu estava fora novamente e Jesus deixou todos outra vez para me encontrar. Ou eu estava fora novamente e Jesus... Então eu sou um rebelde, né? Estou sempre fora, dentro, fora, mas eu sou um rebelde. Ou Jesus foi morto outra vez na cruz por mim. Jesus foi morto outra vez na cruz. É o que parece. Ok? Então essa música, ela não é bíblica. Aliás, ela é anti-bíblica. Esse ensinamento aí é completamente errado. Ok? A pessoa está a dizer assim, mas eu peco, mas eu volto e Jesus perdoa-me. É esse abuso aí, amados, isso não é bom. Ok, essa música não é... E no início da música, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Isso é só para exaltar o ser humano. Jesus estava ali, oh, Simeão. Não faz sentido algum. Isso não faz sentido algum, ok? É que não faz sentido algum. Simeão, mas isso quer dizer que Deus já sabia todas as coisas. Ok. Mas nós podemos cantar isso de outra maneira, a não colocar o ser humano no top, né? Isso aí é completamente o ser humano no centro. Jesus, ele canta sobre mim. Eu, por acaso, estou a cantar agora então. Ok, vamos continuar. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá? Reparem, quem é a culpa aqui? É da mulher. Jesus vai perder alguém? Não, isto é só para nós entendermos a persistência, a procura, a alegria que há quando alguém é encontrado, quando alguém se arrepende. Este é o ponto-chave destes versículos aqui, destas parábolas. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e as vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos céus, dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Pronto. Da mesma forma. Pronto. É muita alegria. Isto aqui é o ponto-chave deste versículo. Não há outro. Estas duas parábolas estão aqui. Jesus está aqui a falar para nós entendermos isto. Há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Vejam a importância que Deus dá a cada pessoa. Em que sentido? No sentido de se voltar para Ele ter glória. Amados, isto aqui é o que significa estes versículos, estas parábolas aqui. É isto. Se nós cantarmos de maneira a exaltar, vejam, Deus, Ele fez com que eu... Amados, não é assim que está escrito aqui, ok? Nós temos que entender a parte irónica que a Bíblia também tem, ok? Quando Jesus diz esta anterior e quando Jesus diz, quem é que precisa do médico? Só os que são doentes. Vocês que se acham sãos, vocês não precisam. É ironia, ok? Simeão, como é que nós entendemos? Estudar o contexto. Estudem o contexto. Vejam o que é que Jesus está ali a dizer. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver da forma desregrada. Reparem que o mais jovem foi, o mais velho ficou em casa.
com o pai. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, ou seja, se arrependeu, entendeu todo aquele contexto, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. O filho disse isto, ok? Ele arrependeu-se e iria arrependido ter com o pai. Então vamos ver o que aconteceu. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Veja um filho nojento aqui, sujo, talvez muito magro, com um aspecto horrível. Mas o filho disse aquilo que ele disse mesmo. Ele se arrependeu mesmo. Ele não disse assim: agora o meu pai me abraçou, então. Não, ele disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam a roupa nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amados, isto não foi alguém que rejeitou o pai totalmente. Foi alguém que quis estar um pouco na sua própria concupiscência, ok? Isto aqui não é um apóstata na fé, não representa um apóstata, alguém que diz assim: não quero mais, mesmo que eu tenha que morrer aqui comendo as vagens dadas aos porcos, eu vou morrer aqui, eu não quero. Não é esse tipo de pessoa. É a pessoa que, por causa da sua tolice, estupidez, deixou a boa casa do pai. Ok? Então ele se arrependeu, ele voltou. Então o pai prepara um melhor para ele. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos estes anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, para ti, Pai, e nunca me recusei a obedecer às tuas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amados, uma coisa que nós temos que entender é que Deus ama a equidade. E Deus é assim mesmo, né? Nós vemos isso. Deus não faz acepção de pessoas. Mas uma coisa que nós temos que entender, amados, é que quando nós vemos a graça de Deus, nós temos que tratá-la sempre de maneira individual. Qual é a graça de Deus para mim? Ok. Qual é a graça de Deus para aquela pessoa? Ok. Se eu começar a comparar aquilo que eu penso em relação à graça, eu vou dizer que Deus é injusto e aí eu vou pecar. Lembrem-se, meus amados irmãos. Eu nem sequer pus isto, eu fiquei tão motivado ainda há pouco, né? Lembrem-se, meus amados irmãos, que alguns dos últimos serão considerados primeiros. E alguns que vieram em primeiro, já estão no reino de Deus há anos, vão ser considerados dos últimos. E é nisto que nós temos que entender. Lembra-se da parábola dos trabalhadores.
às 6 da manhã começa a trabalhar e diz, olha, tu vais ganhar um talento no final do dia. Ele aceita. Outro ao meio-dia começa a trabalhar e o senhor da vinha diz, vais trabalhar, mas vais ganhar um talento. E ele aceita. Um denário, um pagamento de um dia. Houve uma pessoa que entrou no último horário, só trabalhou 1 hora. Então, e ele disse, vais ganhar um talento. Ele disse, ok. O senhor da vinha chama e chama desde o último até ao primeiro que entrou. E ele começa a dar um denário. Então o último achou, bem, se aquele que trabalhou 1 hora vai ganhar 1, então eu vou ganhar 12. Né? Porque eu trabalhei as 12 horas. Mas depois nós vemos que ele só ganha 1. E ele, cheio de ingratidão, começa a murmurar. E o dono da vinha, vou dizer desta maneira agora a Deus, diz assim, o que é que tu tens a ver com o que eu dou ao outro? Eu não combinei um denário contigo? Sim. Então o que é que tu tens a ver? Vai, aceita isso e vai. Amados, muitas vezes nós parece que temos inveja daqueles que andam no mundo, né? Mas aqueles que andam no mundo, em primeiro lugar, nós não sabemos se eles serão salvos, se eles são escolhidos para a salvação. Nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não sabemos. E nós sabemos que nós somos se permanecemos até ao fim, né? Agora, temos a certeza porque temos esta fé, mas temos que guardar a fé. E, amados, é tão interessante vermos que nós temos inveja de alguém que está a correr para o inferno. Se Deus o resgatar, mesmo que seja a pior pessoa do mundo até então, se Deus, ou seja, se ele for achado, se Deus o resgatar da vida de perdição, glória a Deus, amados. Isso vai dar glória a Deus, porque aquele que era mau, perverso, pecador, ele glorifica a Deus não só com a sua fala, mas com os seus atos. Olhem o exemplo que ele vai ser em relação. Ele vai trazer outras pessoas, assim como ele, para Deus. Ok? E nós, se calhar, até podemos ver, se aquele... Vejam o ladrão. O ladrão fez o que quis na sua vida, o ladrão da cruz. Fez o que quis da sua vida e depois foi salvo no último segundo. E aquele que está desde o início ali, cristão, batalhando diariamente, é salvo, mas teve que aguentar tudo. Não é esta ingratidão que nós queremos, não é esta comparação de graça. Nós queremos, meus amados irmãos, ser gratos a Deus. Glória a Deus, eu agradeço a Deus por tu e eu fazermos parte, ainda hoje, do reino dele. Não apenas como segurança ou como esperança, mas como uma vida plena, amados. Uma vida em que o pecado já não nos controla mais se nós vivermos consoante o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, que desfrutemos disso, amados. Salmos 81, 1 a 16, ao regente do coral, Salmo de Asaf para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó, cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia para convocar a nossa festa, pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei para Israel quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer: agora removerei o peso dos seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição e eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhes respondi e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenham em seu meio outro Deus, não se curve diante de Deus estrangeiro. Pois fui eu, o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso,
Deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Quando ou se seu povo escutasse e andasse nos caminhos de Deus. Provérbios 13:1. O filho sábio aceita a disciplina do pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Meus amados irmãos, permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Deus seja louvado em todo o tempo. Oremos uns pelos outros e até o dia de amanhã, se Deus permitir. Glória a Deus. Amém.